ser mais confiantes. Eu vejo com cuidado do exemplo meus alunos. Conversando com uma aluna outro dia, ela tinha uns 22 anos, ela queria trabalhar numa empresa, estava trabalhando numa empresa, ela era estagiária, aos 25 ela queria ser gerente, aos 28 ela queria ser diretora e aos 29 ela queria se aposentar. Eu disse a ela que provavelmente isso ia acarretar uma decepção muito séria. Mas se ela queria se aposentar aos 29, a necessidade de poupança dela é muito diferente, é muito maior. E aí tem mais uma coisa, né? Se nada acontecer de errado, tem o lado bom e o lado ruim. Primeiro que as nossas taxas de crescimento econômico são muito baixas. Tradicionalmente, isso significa crescimento da renda muito pequeno, diferente do que houve tempos atrás. O outro ponto é a taxa de juros. Então, se nada der errado, a gente vai conviver com uma taxa de juros muito mais baixa daqui por diante. Tomara que isso seja algo de longo prazo. Ou seja, o preço do amanhã aumentou. Ficou mais difícil comprar o futuro. E aí deixa eu olhar para alguns insights e para algumas ideias, e de fato elas são mais coisas para serem pensadas do que qualquer outra coisa. Então, se a gente olha algumas luzes positivas no horizonte, eu acho que primeiro, assim, e aí uma boa parte, aí o trabalho muito positivo do secretário, do Marcelo Caetano e toda a equipe, eu acho que se consolidou, tem uma quase consolidação da ideia que a gente precisa ter uma reforma da Previdência. O segundo ponto, a importância da poupança individual. E o terceiro ponto, acho que menos do que os outros dois, que tem aparecido a necessidade da gente ter uma consolidação estrutural de um regime de capitalização estruturado e único para todos. Dentro dessa lógica, eu tenho advogado, junto com alguns colegas meus da USP, a gente já tem defendido isso a algum ponto, a ideia de uma reforma muito, muito estrutural de longo prazo para a Previdência. A gente propõe aí basicamente um modelo para todo mundo que está entrando, quem já entrou no sistema pode ter opção, um sistema igual para todo mundo, seja trabalhador da iniciativa privada, seja conta própria, autônomo, trabalhador do setor público, e basicamente a ideia seria estruturar um modelo com um modelo multipilar, né, um modelo de 4 pilares, um regime de assistência social, um regime de previdência básica, uma repartição, o terceiro pilar com capitalização compulsória para todos, e um quarto pilar de previdência complementar, esse facultativo a todos. Então, quer dizer, uma parte, talvez, digamos, da assimetria e dos problemas que a gente tem, eles são atacados nessa proposta, tem mais detalhes, a gente está fazendo as contas novamente disso, mas talvez estruturar compulsoriamente contribuições previdenciárias para todos os indivíduos. A gente tem 2 pontos interessantes da experiência internacional, talvez 2 tenham me chamado mais atenção nos últimos tempos. Primeiro, assim, vários países têm discutido, a Holanda tem tratado disso, a Inglaterra está com uma consulta pública semelhante, talvez em parte a essa que nós temos feito, dos planos que eles têm chamado de Defined Ambition. É um meio termo entre a contribuição definida e o benefício definido. Né, o argumento que se tem com o plano de benefício definido, ele coloca muito risco na entidade, contribuição definida, você coloca muito risco no participante, e a ideia é você ter alguma coisa intermediária, com bandas de remuneração, alguma coisa assim. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu vi também, eu vi uma proposição num encontro de atuária no ano passado, uma proposta de pessoas do México, eu não sei como anda isso hoje, chamada Miles for Retirement, que é basicamente um programa de milhas para aposentadoria, que é uma ideia, acho que me parece muito interessante como complemento. Óbvio que isso não vai custear integralmente a aposentadoria, mas a ideia é mais ou menos como a gente tem programa de milhas para uma série de coisas, para comprar passagem aérea, combustível, aparelho eletrônico, sei lá o quê. À medida que você faz compra, você vai comprando pontos que vão custear em parte a sua aposentadoria. Ou seja, você dá um empurrãozinho lá para o sujeito, quando ele consome mais, ele está comprando um pedacinho do futuro dele. Então, dentro das ideias criativas, essa me parece tremendamente importante e ela tem uma lógica dos elementos de economia comportamental. E aí, se eu olho algumas possibilidades alternativas, então deixa eu pensar, até porque meu tempo está se esgotando, então, talvez um ponto que a sociedade vai ter que pensar, a gente tornar compulsória a adesão a planos de aposentadoria e de previdência complementar. Nos modos que foi feito na FUNPRESP, nos modos que a SP Previcon está fazendo, depende, acho que, de uma autorização, né, que a gente dá um default, né, ou seja, a gente coloca o indivíduo no sistema e, se ele quiser sair, ele tem que se manifestar. Então, a literatura tem mostrado que tem um poder muito importante dos defaults como
no sentido de guiarem as decisões corretas. Mas também a gente tem que ter um certo cuidado com os defaults, ou seja, no que a gente está colocando como escolha básica para os indivíduos. O segundo ponto, que me parece que talvez em algum momento a gente pode pensar, assim, se a gente tem uma baixa taxa de poupança, baixo incentivo à poupança, talvez, de alguma maneira, com muito cuidado, porque eu vou dizer, talvez alguma forma adicional de incentivo tributário. Por exemplo, no começo da vida da pessoa. Falar, olha, você quer contribuir para a Previdência Complementar? Você vai poder abater um pouco mais o imposto de renda, você tem um incentivo adicional. Talvez isso funcione para aumentar a taxa de entrada na Previdência Complementar. O terceiro ponto, que é uma coisa que, em particular, eu tenho estudado também recentemente, dentro de produtos diferentes que a gente precisa para necessidades diferentes, um tipo de produto misto com saúde e acumulação. Que é alguma coisa que está sendo pensada, isso está andando. Então, talvez as necessidades muito diferentes durante o período de aposentadoria e durante o período de velhice, isso seja uma coisa para a gente pensar. Eu acho que um outro ponto no qual a sociedade brasileira tem tratado o ponto até agora é entender um pouco melhor a questão da tomada de decisão. Né? A gente acho que entende pouco como os indivíduos tomam decisões. Eu acho que isso tem ficado mais relevante. A gente tem gerações muito diferentes das nossas, eu dei o exemplo da minha aluna, a gente tem diversidades de pensamento, de prioridades muito grandes, né? E talvez se a gente puder, eventualmente, dadas as necessidades diferentes, dar mais alternativas de planos para as pessoas, talvez seja uma coisa importante. Mas aí eu vou também dar um passo atrás, não pode dar muita alternativa. Toda vez que você dá muita alternativa para as pessoas, a literatura mostra, a decisão ela fica um pouco conturbada nesse ambiente nublado de muitas alternativas. Mais é um pouco melhor, mas não demais. Né? E aí um ponto que tenho, cada vez mais eu acho relevante, eu acho que isso tem tratado pouco, tem sido pouco tratado, aumentou, mas ainda não é o suficiente, que é o investimento em campanhas de educação financeira. Esse é um ponto-chave. Né? O brasileiro se planeja mal para o futuro, a gente olha mal o futuro, a gente tem baixos conhecimentos em matemática. Isso desde que as pessoas são pequenas. Entender que existe uma restrição orçamentária, que o planejamento ao longo da vida é importante. E, de novo, do lado da academia, tem uma evidência empírica também que as pessoas com níveis de educação financeira mais alta, elas reagem bem aos nudges. E aí o nudge é uma palavra, é um termo em inglês que a gente não tem uma tradução bonita para português. A gente tem a melhor tradução que eu sei, o empurrãozinho. Mas empurrãozinho não é muito bonito. Né? Mas é empurrão no sentido de você não obrigar o indivíduo a tomar uma determinada decisão, mas você, de alguma maneira, dá incentivos e coloca uma estrutura institucional de tal maneira que, por conta própria, ele tome decisões que sejam mais adequadas, tanto ao próprio indivíduo quanto para a sociedade. Acho que a gente tem investido pouco, né? Acho que é uma coisa que a academia precisa ter uma voz mais ativa, investir um pouco mais nas questões de economia comportamental e na questão dos nudges. A gente está dando pouco incentivos às pessoas e entender esse processo de decisão, né? Processo de decisão para coisas eventualmente simples, ainda assim não é tão simples quanto parece. Para decisões de longo prazo, ele é mais complicado ainda. Então, se dentro dessas campanhas o governo estudasse um pouco melhor, além do que vem sendo feito, me parece relevante. Mas eu falei dos nudges, falei do empurrãozinho, mas tem que tomar um certo cuidado. Porque o nudge envolve uma visão normativa sobre a sociedade, sobre o que é correto. Então, essa visão ela pode mudar ao longo do tempo. E, além de tudo, o nudge, quando a gente diz para a pessoa, olha, a sua inscrição compulsória é de tanto, a contribuição é essa, supõe que o governo sabe melhor do que as pessoas o que é necessário, o que é correto, o que não obrigatoriamente ocorre todas as vezes. Então, essas políticas comportamentais, elas também são alvo de algumas críticas, porque elas podem, eventualmente, levar a decisões induzidas pelo Estado que não são as mais adequadas. Então, também, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Um outro ponto que a gente vê claramente em alguns planos de previdência, principalmente alguns planos de previdência aberta, talvez não tanto nos de fechada, é que o indivíduo, quando ele chega acabou a fase de acumulação, ele se aposenta, o que ele faz?
ele retira todo o dinheiro. Ou seja, ele está arcando com o seu risco de longevidade quando ele pega esse pagamento lump sum. E me parece uma proporção muito grande de pessoas que fazem isso. E aí tem uma questão, né? Porque se ele arca com risco de longevidade, ele tem muito mais, ele pode eventualmente ter muito mais dificuldade, ter muito mais responsabilidade em relação ao seu sustento no futuro. Então, também tem uma evidência empírica sobre essa questão de retirada integral dos benefícios. Uma coisa que acho que em algum momento do tempo a gente vai pensar, que eu ainda não consigo ver muito bem na área de previdência, mas acho que vai aparecer, é o papel das fintechs. Se você me perguntar qual é o papel das fintechs, eu não sei, nesse momento do tempo, em relação à previdência. Mas se a gente olha para várias outras áreas, o setor bancário já está na beira de uma revolução, as empresas seguradoras têm mudanças enormes com isso, né? A gente vê, por exemplo, as corretoras digitais do mundo está mudando muito, e acho que, eventualmente, isso vai bater também na área de previdência complementar. Certamente vai ter algo em relação a isso. Ou seja, eu acho que tem alguns pontos, e dentro dessa lógica, eu acho que eu tenho muito mais dúvidas, eu sou relativamente pessimista em relação às certezas que a gente tem no futuro e em relação à capacidade da sociedade brasileira tomar decisões olhando o longo prazo. Acho que dentro das falhas do país, e aí é uma análise mais elaborada, que me foge, talvez até a minha especialidade, a sociedade brasileira tem muita dificuldade de tomar decisões complicadas e decisões duras olhando o longo prazo. E acho que se eventualmente a gente não tomar essas decisões e não olhar o sistema previdenciário de maneira integrada, a gente vai